Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal e hoje eu vou falar sobre FOMO, Fear of the Missing Out, aquela coisa de você sempre estar sentindo que você está fora do grande badalação, se você sempre está se sentindo um peixe fora d'água, de todo mundo está fazendo um monte de coisa legal e você não está, você se sente que está fora desse mundo e que você sempre está atrasado. Então, esse vídeo, se você está, às vezes está nessa sensação, vendo pelas redes sociais, que tudo está acontecendo com os outros e você se mantém na mesma, você tem que assistir esse vídeo até o final. Então, já curte aqui, dá um like. Meu nome é Natasha Florencio e aqui você encontra sobre treinos, mentalidade, empreendedorismo, marketing. Eu compartilho aqui um pouco da minha experiência do meu dia a dia com vocês e eu estou com uma meta de fazer 100 vídeos aqui no meu canal, compartilhando esse dia a dia e também podendo incentivar outras pessoas e também trazer essas mentalidades e reflexões. Bom, Fear of the Missing Out, né? É um conceito, né, do inglês, que é aquele medo de estar sempre perdendo alguma coisa. A semana retrasada, né, vou puxar aqui para o lado das corridas, aconteceu um dos maiores eventos esportivos do nosso país, que é muito famoso, que é da corrida, a Maratona do Rio de Janeiro, onde são 4 dias de corridas, então todos os influenciadores, todo mundo vai para o Rio de Janeiro nesse período, né, principalmente quem corre, para fazer essas provas. E aí você fica, nossa, eu sou péssima, que eu não fui. Aí você assiste os vídeos, você se sente totalmente excluída, você se sente mal, acompanha tudo. E até, lógico, fica com o desejo de ir, não, vou lá participar do próximo ano, não posso perder, estar nesse furdúncio todo. E é muito engraçado, porque a gente fica nessa questão mental, né, de se comparar ao outro, falando assim, poxa, eu não estou lá, então eu estou perdendo essa grande festa. Mas será mesmo que você está perdendo? Obviamente, a Maratona do Rio, né, as provas que acontecem lá, 5, 10, 21, 42, que acontece uma prova por dia, e tem até um desafio para quem quer fazer as quatro distâncias, eu acho que é muito legal, tem uma vibe muito boa. Eu ainda não a fiz, também não sei se eu faria 42, de repente faria 21. Me chamaram para eu ir para o próximo ano, mas eu tenho outras prioridades e outras provas que estão já na minha lista já de preferências inicialmente, mas lógico, é uma prova assim que muito interessante, muito legal, que tem uma vibe totalmente diferente de outras provas aqui no Brasil, que tem aquela coisa parecida com as grandes provas majors, né, do mundo, onde as pessoas têm aquela vibe de a galera incentivar, né, o Rio de Janeiro é um povo carioca, na verdade, é um povo muito festeiro, então ele abraça a cidade, então vai lá, comemora, então também são uma grande quantidade de corredores que vão, e nem todos também participam de todas as distâncias. Então, um, às vezes, vai torcer pelo outro, lá no treino, na corrida. Então, lógico que vai movimentando ali e vai criando mais pessoas ali. E virou uma cultura, com certeza, do Rio de Janeiro, essa prova que é um barato e vale super a pena. Mas voltando ao nosso tema, então a gente fica nessa questão, né, de se sentir inferiorizado, os outros, a minha vida não é tão interessante assim, de repente eu tenho um compromisso no período, eu não posso ir, não estou com condições financeiras, não me preparei, enfim, N situações, assim, tem outras prioridades e não vi isso como prioridade, agora eu achei legal, vi os vídeos, achei como é que é uma prioridade para mim agora, e você sempre fica nessa questão de fica comparando e sei lá, que se de repente era importante realmente para você. Então, o que eu vim falar sobre isso é que a gente sempre está pensando que a gente sempre está perdendo algo, né? A gente acaba olhando sempre com as redes sociais, a gente sempre se compara com as outras pessoas, a gente sempre pensa que está perdendo algo. Por exemplo, eu estava num evento de marketing digital, também, há 2 semanas atrás,
E foi muito bacana, eu não conhecia esse evento, é um evento muito menor do que um grande evento que vai ter em setembro, se eu não me engano, que é, acho que é setembro ou agosto? Não, agosto, que é o Fire, que é o Fire da Hotmart. Eu tive já o privilégio de 2 anos, que é um dos maiores referências de evento de marketing aqui no nosso país, onde, né, quem produz vídeos, ou mesmo tem produtos digitais, lançamentos, geralmente participa desse evento para fazer trocas, para conhecer outros profissionais, para participar de palestras, uma pessoa muito grande já participa de palestras. Então, geralmente, quando as pessoas não participam desse evento, elas se sentem muito, muito, mas muito, muito mal, porque ela fica naquela preparação, nossa, eu nunca fui para o Fire. E eu também já cheguei já tive essa mentalidade, eu nunca fui, não tinha ido, que me levou, eu tive a oportunidade de ir 2 anos seguidos. Fui no ano retrasado e no ano passado. Só que eu falei, o segundo ano que eu participei do evento, já não teve o mesmo glamour e brilho do primeiro. E eu falei assim, não vou no próximo ano. E eu vi que muita gente, não, já vou nesse ano, que tal, e naquele evento que eu tive agora, que até tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele, que é o Conexão Social Media, pessoa já falando sobre ele e tal, aquela empolgação, e eu falei assim, não vou esse ano. Mas você não tem vontade? Eu falei, não. Eu vi que foi tudo muito do mesmo, e eu quero conhecer outros eventos aqui mais perto, aqui em São Paulo, que de repente podem me agregar da mesma maneira do que eu ir me deslocar até Belo Horizonte e tal, que eu já fiz, já conheci, e já fui 2 anos seguidos. E a pessoa ficaram assim, é verdade, é verdade. E reclamaram de muitas outras coisas e acabam indo. Sabe, faz sentido realmente? Será que vai te agregar de alguma maneira? Não sei. Então, o que a gente tem que pensar, essa questão do fear of the missing out, seja na corrida, dos treinos, na vida, na verdade, que a gente pensa que todo mundo tem uma vida melhor que você, todo mundo tem uma vida muito melhor, e só que a gente não faz a menor ideia dos bastidores dela, né? A gente fica pensando que os nossos bastidores é muito parecido com o bastidor da outra pessoa, só que a gente não faz nem ideia do que a pessoa passa, do que a pessoa faz, deixa de fazer. De repente você olha assim, o Instagram daquela, né, das influenciadoras, assim, perfeito, com aquelas marcas patrocinando, mas a gente tem que pensar que as redes sociais mostram apenas 10% da vida da pessoa. Às vezes a pessoa mostra que a vida dela está perfeita, maravilhosa, e não é tudo isso. Então, ela mostra o que ela quer das redes sociais dela. E é isso. Ela vende uma visão que ela quer mostrar das redes sociais. É como se fosse um programa de televisão. Então, essa coisa que você fica se comparando, né, e você nunca tá bem, você nunca tá participando dos eventos, das coisas, seja até mesmo do seu próprio círculo de amigos, de repente você está numa fase que você tem que trabalhar mais e não pode ficar disponível tanto assim para participar de festas, encontros, e tá tudo certo. E você sempre vai ficar com aquela mensagem: ai, poxa, eu tô aqui trabalhando e tá acontecendo muitas coisas lá fora. Tá, mas qual é o seu objetivo? O que que você quer da sua vida? Será que você estando lá vai ficar mais perto do que você quer? Fica aí, né? Fica aí a reflexão. Mas, obviamente, não estou aqui para você deixar de participar de coisas legais, ter novas experiências, porque a gente também não pode também ser excluído do mundo, obviamente, né? Que a gente precisa ter esses momentos vamos dizer assim, de paz, eu mesmo de ter oportunidade de conhecer coisas novas, eu estou aqui, gente, eu estou olhando aqui, mas eu estou olhando aqui nos meus pontos, meus pontos aqui para não perder o raciocínio. Não esquece, dá um like aqui, comenta se você já sentiu essa desconexão toda, né, de você se comparar, na verdade, e se bate muito. Aqui, para mim, geralmente bate muito. E sempre, às vezes acontece eu não posso, como eu falei, posso estar naquele evento, ou mesmo
eu vejo uma festa, uma coisa de amigos, eu não posso ir lá porque eu sou autônoma, sou empreendedora, então eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que estar ali em movimento para eu ganhar o meu ganha-pão e também atingir os meus objetivos. Então, às vezes, são escolhas. Então, a gente tem que ter isso muito, muito, muito claro. Muito, muito claro. Porque isso pode acabar com o nosso psicológico, com o nosso emocional, com a nossa autoestima. Então, a gente tem que entender, tem que ter muito claro o que a gente quer e quais são as experiências e quais são as batalhas que a gente quer, né, participar, o que a gente está querendo realmente se envolver, de fato, porque cada escolha é uma renúncia. E nem sempre, às vezes, a gente precisa participar de tudo. Mas também não pode ficar fora. Então, a gente tem que ver um equilíbrio ali. E, Ana, como eu falo, né? Também puxando um pouco aqui, voltando para finalizar, até mesmo na questão dos treinos. Você, de repente, treina, está correndo, começou a correr agora, você vê a galera correndo maratonas, né? Eu estava falando sobre a maratona do Rio. De repente, você foi para o Rio de Janeiro e correu 5, mas aí você viu que tinha 10, 21, 42. Ah, já se sentiu mal para baixo porque não participou das outras distâncias, ou você correu 21 e não fez as outras distâncias. Então, sabe? Então, a gente sempre vai ter uma outra escolha para ter na vida. E o que é importante, a gente precisa ter a consciência de muita clareza do que a gente quer, do que faz parte de você, do que é importante para você, antes mesmo de ficar se comparando e, né, bater o fear of the missing out. E é algo normal, que todo mundo acontece, principalmente nesse mundo muito conectado do mundo digital, mas a gente precisa ter cuidado e filtrar muito bem essas questões. Bom, eu tenho 4 dicas práticas que eu coloquei aqui para você, para finalizar o vídeo. Primeira dica: para de acompanhar perfis que só geram comparação. Como eu disse, a gente fica se comparando com muitas pessoas. De repente, será que faz sentido para nós? Então, faça uma limpa de. Eu geralmente faço uma limpa do meu Instagram, porque eu não preciso seguir tantas pessoas assim, se não faz sentido. Quando eu vejo muito conteúdos, coisas que eu não conecto mais, eu vou e não acompanho, porque para quem não faz sentido, não é algo que vai me agregar. 2, voltar a olhar suas próprias conquistas, isso é muito importante, isso serve para mim também. Assim, sempre conquista uma etapa e a gente já pensa na outra, já está pensando na outra. Eu mesmo já estou nessa pegada, já estou finalizando o ciclo de maratona, final de semana já começa a minha corrida, já tenho a minha maratona, mas eu já estou no pensamento no meu desafio do Dunga de janeiro. Não é que eu não tenha que ficar pensando no objetivo, no que eu quero, mas eu já tenho que tomar cuidado, porque senão nunca comemoro as minhas conquistas e sempre vai ter algo para passar, nunca vai ser uma realização, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e isso que pega muito comigo. Então, se acontece comigo, pode ser que aconteça com você também. Número 3, né, que eu falei, ó, celebre o que você conquistou. Então, dá uma olhada, né, como eu falei, puxando o assunto. Olha tudo, sua construção, tudo que você conseguiu, e tente filtrar essas comparações, né? Você olhar para o outro e pensar que o outro está melhor que você, e às vezes não é. Então, respeite o que você chegou, se você chegou até aqui, as suas conquistas, e quanto você já caminhou para chegar até aqui. Quantas coisas você sacrificou, quanto tempo levou para você chegar até aqui. Então, isso tem que ser levado sempre em consideração. 4, lembre-se que ninguém publica dias difíceis. Como eu falei lá no começo do vídeo, a gente só vê um pedaço da janela de uma pessoa das redes sociais. Ela às vezes compartilha nem 30% da vida dela. E a gente não sabe nem ideia do que se passa ali na vida dela. E a gente fica se comparando. Então, presta atenção que às vezes você pensa que a vida dos outros é muito melhor que a sua,
tudo que eles estão fazendo é muito melhor que você. A gente não faz nem ideia do que a pessoa passa, quanto ela se sacrifica para ela chegar onde ela chegou. Então, presta atenção. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Faz um tempinho que eu já estava querendo fazer, na verdade. Como eu disse, eu estou tô na mentalidade de construir até 100, de produzir 100 vídeos aqui no canal do YouTube. E espero que possa ajudar vocês, tenha algumas reflexões, tenha falando sobre treinos. Próximo vídeo, com certeza, eu vou falar sobre a mentalidade minha, que eu tô aqui para chegar aos 42 desse final de semana. Eu estou super nervosa, super ansiosa, aconteceu várias coisas, e eu quero compartilhar com vocês antes do meu grande dia, e vai ser bacana, e o próximo vídeo vai ser sobre isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui, deixa um like. Eu vou adorar saber sobre se você tem essa síndrome por aí também. Até o próximo vídeo.